Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite. Olha, Alessandro Viana, psicólogo, autor de vários livros, em um que está fazendo um sucesso gigantesco. Está aqui, ó. Recém-nascido, né? Mude a sua vida em apenas 12 semanas e faça da autoestima uma aliada. Esse é um novo livro desse nosso parceiro, nosso comentarista. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, boa noite, Dalcides. Prazer estar aqui contigo. Quer dizer que 12 semanas é o que é preciso para ficar em forma. E a gente fica como esses daqui da capa, é isso? Olha, dá para ficar, dependendo do corpo que estivermos, né? Mas é isso, 12 semanas é um tempo razoável. Eu escrevi com 3 colegas, né, de áreas distintas, mas complementando no aspecto da obesidade. 12 semanas é um período em que a gente consegue uma boa transformação a ponto da pessoa se sentir segura e caminhar sozinha após esse período. Ele foi, na verdade, fruto de todo um trabalho profissional que vocês fizeram no reality show Além do Peso da TV Record. Exatamente. Nós pegamos toda a metodologia, né, de sucesso de 5 temporadas e aplicamos isso num livro, né? E um livro simples, gostoso, porque ele é um diário. Então tá lá o dia da atividade física, nesse mesmo dia que tipo de reflexão emocional você deve fazer, o cardápio, enfim, é um programa bem simples e metódico. Você sabe que eu estou falando, né, sobre esse tema, mas assim, hoje com uma propriedade gigantesca. Eu emagreci 10 quilos nesses últimos tempos e de uma forma saudável. Agora, eu vou ser sincero com você, a reeducação alimentar é, assim, fundamental. É tudo, é a base, assim, a base que nós privilegiamos nesse livro é a mudança de comportamento. Então, a reeducação alimentar, você colocar sim a atividade física na sua rotina, você se perceber, Dalcides, que é uma coisa que a gente pouco faz, não é? Eu costumo dizer que a gente coloca a nossa vida muito no automático. Então, a partir da hora que a gente percebe o que está acontecendo, aonde eu tenho que mudar, aí sim a gente consegue dirigir a nossa vida de uma forma melhor. Então, a reeducação alimentar, como você diz, é o princípio, é o equilíbrio básico para o emagrecimento. A Fernanda, que é a nossa produtora, estava me dizendo assim, Dalcides, tem aqui uma lista de alimentos que ajudam a emagrecer. O que é bom, assim? Fala um para a gente amanhã caprichar nesse alimento de forma Olha, na especial. verdade, tem uma lista, Dalcides, mas esse livro, ele é totalmente baseado na alimentação do brasileiro. Então, você não vai ter algo milagroso aí, perdão, algo que você não conheça. Você vai ter um alimento do dia a dia. O arroz, tem o arroz e feijão aí do prato do brasileiro, tem a alimentação da salada. Não vai se privar de nada, então. Em absoluto. O que a gente privilegia é o equilíbrio, a dose certa, a porção certa, junto com a atividade. A gente explora muito isso da questão do equilíbrio. A gente vive num contexto onde com muitas atividades, muitas coisas para a gente resolver e tem quem diz assim, olha, essa ansiedade toda tem uma influência direta no nosso dia a dia. Ansiedade engorda mesmo ou não? Engorda, ajuda a engordar, ajuda na verdade, a engordar? né? Então, Cides, muito simples o que eu vou dizer. No dia a dia, a gente às vezes está desgastado, está acelerado, um monte de coisas para fazer, às vezes a gente se sente um pouquinho tenso, estressado, e nessa maioria das vezes, aonde a gente vai compensar? No alimento. Por quê? Alguns alimentos, todos os alimentos promovem aquela sensação de saciedade, mas alguns promovem uma reação de bem-estar, que tem algumas reaçõezinhas químicas aqui que interferem diretamente. Então, se você estiver desequilibrado, ou ansioso, ou às vezes triste, muitas vezes a gente tem a fuga na comida. Vai diante da geladeira, abre a Exatamente. geladeira, Quantas vezes enfia a gente... a cabeça lá e fica procurando alguma coisa. Algumas pessoas dizem, eu abro e não sei nem por que eu estou abrindo. Certo. Então fica abrindo tal, e descobre alguma coisa. Na verdade, não era fome, era ansiedade, é o automatismo, né, do comportamento. Como é que a gente descobre, por exemplo, que está assim, sendo levado pelas questões emocionais? Então, Cides, o primeiro passo, né, a gente pode até citar de passagem a compulsão alimentar. É quando eu percebo efetivamente o meu desequilíbrio. Quando, nessa situação, eu estou em frente à geladeira, eu não estou com fome, mas eu estou parado com a cabeça nas nuvens, e aí eu quero alguma coisa que eu nem sei o que é direito, eu nem pensei, nem senti a necessidade de. Fazer isso uma ou outra vez, Dalcides, todo mundo faz. Senão o seu telespectador vai ficar desesperado em casa. O problema é isso quando entra numa rotina. E a gente fala da compulsão alimentar, que aí a pessoa começa a comer num volume
maior do que a realidade dela, do comportamento natural, e aí comer com frequência, sem perceber, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, comer já saciado. Acho que foi aqui no seu livro mesmo que eu vi que tempos muito longos também sem comer não levam a grande coisa, não. A gente engorda, na verdade. Sem dúvida. É assim, Dalcides, a gente carrega uma herança histórica, genética, ancestral, que o nosso organismo, quando ele fica muito tempo sem uma introdução de um alimento, né, ele entende, por incrível que pareça, que está debilitado. Então, nesse momento que ele entende que está debilitado, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de consumir aquele combustível que era o alimento. Então, às vezes, se você come muito por um período muito espaçado, você come, começa a queima das calorias e se você fica um período grande, ele deixa de queimar. E aí, quando estoca. Não é à toa que os nutricionistas e endocrinologistas, eles sugerem comer de 3 em 3 horas, para o seu organismo entender que, olha, tem combustível, pode queimar à vontade esse combustível. Então, é um perigo. As pessoas que iniciam uma dieta e pensam, vou comer só no café da manhã, um bom café da manhã e depois só jantar. Isso é um perigo, isso não emagrece. Olha, o consumo excessivo de alimentos e bebidas pouco saudáveis, na verdade, é um problema seríssimo no Brasil. O país corre o risco de se tornar, em 15 anos, o mais obeso no mundo. Contudo, hábitos saudáveis desde a infância podem ajudar muito. É isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem da jornalista Isabela Crivellaro. Vamos lá. Ao longo dos anos, o nosso corpo sofre uma alteração da composição corporal. Quando somos crianças e jovens, o nosso metabolismo é mais acelerado. Na fase adulta, esse metabolismo tende a desacelerar. Então, como fazer para controlar o nosso peso com o passar da idade? Será que não devemos controlar o peso desde a infância? Uma criança obesa, ela tem 50% de chance de ser um adulto obeso. Então, o segredo está em controlar a alimentação, o peso durante a infância. E é nessa fase, a infância, que os pais acabam liberando as famosas guloseimas para as crianças, como uma demonstração de afeto. Mas é preciso tomar muito cuidado. Hábitos saudáveis são fundamentais. Os pais não devem fazer isso, né? Eles devem mostrar aos filhos que outros alimentos também são gostosos, né? A criança não conhece o alimento. Então, se ela oferecer uma fruta, a criança vai começar a gostar, né? Então, tem que partir dos pais oferecer alimentos bons. Os especialistas dizem que as principais causas da obesidade infantil são fatores externos e não um problema de saúde. As principais causas é realmente externa, né? Não é genética, não é doença, é hábitos, é sedentarismo, falta de atividade física, uma alimentação incorreta. É mais hábitos externos mesmo. Rodrigo tem 36 anos e hoje é educador físico. Ele diz que acredita que a obesidade infantil também seja uma consequência do estilo de vida das novas gerações. Hoje as crianças estão mais restritas em relação à tecnologia, o lance do computador, violência na rua, drogas, né? Na minha época já existia esse problema de drogas, mas hoje está mais profundo, né? E também não tem locais adequados, ou quando tem não está conservado, está destruído, praças que não estão em condições de uso, né? E é uma geração diferente, né? Então eu tive a oportunidade de brincar e participar de várias atividades. Aí depois da vida adulta, aí eu descobri a academia, né, a musculação. Hábitos saudáveis e a começar pelas refeições. Sucos naturais, legumes, verduras e nada de fritura contribuem para que a obesidade e algumas doenças não aconteçam. Geralmente doenças crônicas, né? Então, diabetes, hipertensão, futuramente também doenças pulmonares, alterações de colesterol, triglicéridos, doenças cardiovasculares. Então, assim, é um agravante, né? A obesidade é um agravante na saúde. Manter o peso na infância e na juventude é uma garantia maior de se tornar um adulto saudável e no peso certo. O exercício físico é para todos. Isabela Crivellaro para a Rede Vida de Televisão.
começar cedo, não esperar a gente ficar tudo fortinho, gordinho, para depois começar a se cuidar. Nesse sentido, a família, acho que foi na página 67, até a minha produção me disse, a família pode ser uma aliada. Sim. Por outro lado, também pode ser bem sabotadora. Grande fator sabotador. Sabe o que acontece, Dalcides? Dentro da nossa cultura, não é nem por mal isso. Sim. Dentro da nossa cultura, nós somos educados a ter o vínculo afetivo com a comida. Então você vai lá na casa da vovó, tá lá o bolinho de chuva, aquele pudinzinho. Isso é uma demonstração de afeto. A questão é o desequilíbrio disso. Então, assim, os pais, essa matéria foi excelente, inclusive parabéns à sua equipe. Os pais têm a responsabilidade direta na formação da criança, não só nessa parte de educação, de comportamentos, mas na questão alimentar também, né? Então, se você tem uma despensa farta de doces, de bolos, de salgadinhos, enfim, a criança ela vai entender aquilo como normalidade. Então, cabe a gente começar a refletir e ter um pouco de equilíbrio, porque a criança ela está em formação. O que ela aprender ali, a chance de levar para frente é muito grande e o problema depois é para mudar. Quer dizer que o Diário das Emoções, estou abrindo aqui, ó, Diário das Emoções. Acordou de mau humor, e aí, tem que saber por quê, senão vai passar o dia querendo comer alguma coisa para espantar esse mau humor. Dalcides, é o que eu falei há pouco, a gente vive muito no automático. Que coisa, né? Então, se a gente detectar, peraí, o que está me deixando mal-humorado, né? O que me fez ir lá na geladeira e assaltar a geladeira de madrugada. A partir da hora que eu detecto isso, eu começo a me perceber. E o primeiro passo para a mudança é você detectar o problema, né? O tipo de a atitude que está te levando àquele comportamento. Algumas dietas radicais, funcionam ou não funcionam? Segundo aqui a experiência de vocês, com 12 semanas para emagrecer. Não, nada radical vai funcionar. A gente privilegia nesse livro o equilíbrio, né? Nós colocamos 12 semanas e não tem nenhum milagre nisso. É um processo de maturação de uma mudança de comportamento. Então, assim, nada que é rápido, nada que é de uma hora para outra, tende a se sustentar, Dalcides. Isso, várias reportagens falam sobre isso. Então, se você fizer uma dieta que te promete X a um curto período, tem um risco por trás. E aí nós estamos falando também daquele efeito sanfona, que a pessoa pode perder muito rápido, mas se ela não entende o processo, se ela não muda o comportamento, não muda o chipzinho, a hora que ela perder tudo, aonde você acha que ela vai comemorar? Na churrascaria. Entendeu? A Ana é verdade mesmo. A Ana de Campinas está dizendo assim: tenho 74 anos e não perco esse programa por nada. Como eu estou aprendendo nessa noite. Ô, dona Ana de Campinas, um beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência e seu carinho com a gente. E olha, muita gente participando, mandando várias mensagens, perguntas. Querem saber se a Marisete também está mandando beijos. E a Ana Cristina está querendo saber se medicamentos, se vocês falam alguma coisa de medicamentos que possam ajudar. Então, o que a gente sugere, antes de começar esse processo, né, não vou nem falar dieta, é uma mudança um pouco mais ampla, é você fazer uma avaliação, passar por um médico, está tudo ok, aí você começa o processo. Dentro desse livro, a gente não cita a intervenção medicamentosa, ou seja, é uma transformação sem medicamento. Alimentação, mudança de comportamento, mudança de hábito e atividade física. E é o que dá certo, Dalcides. Meu nome é Enedir, sou da cidade de Colombo, no Paraná. Estou assistindo, está toda empolgada também. Enedir, obrigado, muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Quer dizer que o fator emocional, então, tem realmente uma ligação íntima, mas emagrecer e manter o peso por longo prazo, aí que está o grande desafio. A gente acaba se sabotando, é verdade o que diz a Jerusa aqui de São Paulo, está dizendo assim que a gente mesmo acaba se sabotando. Sim, tem muitas pesquisas, Dalcides, que indicam que após você atingir o peso que você deseja, né, o seu equilíbrio, você deve manter aquele peso há cerca de 1 ano e meio, para o seu organismo entender aquele peso como a sua normalidade, como o seu padrão. Se você tem uma perda rápida e eventualmente relaxa um pouquinho, a tendência do organismo que estava condicionado, por exemplo, com 100 quilos, é puxar para aquele peso, é estocar a alimentação.
para atingir de novo aquilo lá. Porque você fica com muito tempo, 100 quilos, você está um período muito grande, ele entende aquilo como normal. Né? O nosso organismo, ele reage a todos os estímulos internos e externos. Então, você tem que acompanhar, você atingir o objetivo, tem que acompanhar durante 1 ano e meio e ficar se policiando. Às vezes a gente também assim se empolga e depois a gente vai desanimando ao longo do caminho. O que é assim? É o conselho, às vezes, de um amigo que parece dizer assim, mas isso é bobagem, a vida é tão curta, vamos aproveitar mesmo. Não tem aqueles que são, parece que eles fazem de propósito, né? Você sabe que às vezes até dentro de casa, o próprio marido chega para a esposa, mas está bem, que bobagem, vamos comer isso, vamos para aquela baladinha. Tem isso. Eu acho que assim, a coisa mais maravilhosa que existe é você sentir-se bem, né? Olhar no espelho, ou olhar no seu interior aqui, perceber o seu interior e sentir bem. Eu acho que isso é impagável. E é nisso que nós temos que ficar atentos. Não com os estímulos de fora, não com o bombardeio também do estímulo da sociedade, do padrão de corpo, e sim estar bem com você. Eu acho que a partir da hora que você atinge esse equilíbrio, aí você consegue manter. Quem é? A Gorete. A Gorete é de São Bernardo do Campo. Ela está assistindo ao lado da dona Antônia Ribeiro e estão acompanhando tudo e anotando tudo. Oh, coisa bonita. Estão dizendo aqui, Dalcides, perdi 18 quilos, conta isso. Estou contando aqui. Só que não deixou o nome, não deixou a cidade, só o 62. 62 é o que será? 62. Mato Grosso, será? Eu não sei. Dalcides, conta. Pronto, contei. 18 quilos a menos. Maravilha. Só não sabemos de quem, né? Quero te agradecer, Alessandro Viana, psicólogo, coach, e nessa noite falando sobre o seu novo livro, 12 semanas para emagrecer e viver melhor. Eu acho que aí tem sentido mesmo, né? Emagrecer com esse objetivo, para a gente viver melhor, estar mais em harmonia. Por emagrecer para se sentir bem, sentir feliz. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Um prazer estar aqui sempre.